Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma questão, essa da UESB, e diz o seguinte: todas as grandezas físicas podem ser expressas através de um pequeno número de unidades fundamentais. E o sistema mundialmente utilizado na comunidade científica é o Sistema Internacional, SI. Assim, uma grandeza cujo valor medido está em watt tem como dimensão. Professor, de que trata esse problema? Bom, essa matéria, que aliás é muito importante no estudo da física, aborda o tópico chamado de análise dimensional. O que é isso? É um campo, né, da física que se preocupa com a análise das unidades de medida que compõem, né, ou que nós utilizamos para representar as inúmeras grandezas que fazem parte do estudo da física. Então, se eu tenho aí, por exemplo, a força, qual é a unidade de medida que eu vou utilizar para representar a força, que é o Newton? É, quando eu pego uma outra variável, a potência, que é o watt, e por aí vai. Então, esse estudo, ou seja, a análise dimensional, trata exatamente do estudo dessas unidades de grandeza. E aí, como o próprio problema coloca, nós temos 7 unidades fundamentais, são chamadas unidades de base. Combinando essas 7 unidades fundamentais, nós vamos conseguindo montar, né, ou encontrar as demais unidades de medida. Eu trouxe, inclusive, a tabelinha para melhorar aqui a compreensão do problema. Quais são essas 7 unidades que nós chamamos de unidades fundamentais? A massa, o tempo, o comprimento, corrente elétrica, temperatura e quantidade de movimento. Cada uma delas possui símbolos que são mais, né, de certo modo, já são símbolos conhecidos. No entanto, às vezes, alguns problemas colocam também essas chamadas unidades aqui não tão usuais, ou seja, atribuir, né, à massa a letra M maiúscula, ao tempo a letra T, comprimento o L, corrente elétrica o I, a temperatura o θ, quantidade de movimento N. Normalmente a gente utiliza essa, a maioria dos problemas quando fazem a análise dimensional trabalha com essas unidades mais conhecidas, mas no caso da UESB, veja que eles exploraram justamente essa simbologia, como eu disse, não é tão usual. Então vamos lá, o que significa, o que o problema quer? Veja, ele deu para a gente aqui uma unidade de medida e ele quer que a gente faça a análise da dimensão dessa unidade de medida. Como assim? Nós vamos ter que retornar, ou seja, nós vamos fazer um trabalho de desconstrução, de regressão, até chegarmos nas chamadas unidades fundamentais de que o problema falou. Né? Então, esse é o chamado estudo dimensional, é você estudar a dimensão desta unidade de grandeza a partir daquelas 7 unidades fundamentais que nós apresentamos na tabela. Mas e se eu não souber qual é a unidade de medida? Por exemplo, watt, né? De fato, como nós estamos iniciando aqui o estudo, às vezes algumas unidades de medida não vão ser tão conhecidas ou familiares, mas à medida que você vai avançando com o estudo, né, nós vamos tendo contato com as diversas unidades de medida e elas vão ficando mais amigáveis, digamos assim, tá? O importante aqui é que você não saia decorando tudo, né? Claro, tem a tabela no material, você pode estar consultando, pode estar olhando, não custa nada, mas o importante aqui é que você tenha esse cuidado, faça esse estudo mais analítico. Sempre que você estiver diante de uma unidade de medida, veja com quem, né, ela tem relação. Por exemplo, se eu prego a força, qual é a unidade de medida da força? É o Newton. Bom, mas espera aí, a força é o quê? Relaciona o quê? Quais são as grandezas que nós vamos relacionar na força? É a massa e a aceleração. Muito bem. A massa, eu utilizo o quê? O quilograma. A aceleração, metro por segundo. Veja que o Newton já tem uma relação mais ou menos conhecida de quais são as grandezas fundamentais. O quilograma, o metro, o segundo, né? Então, a partir do Newton, eu consigo ver quais são as unidades fundamentais que dão origem a essa unidade de medida. Então, é esse estudo que a gente precisa fazer, não sair tentando decorar assim de maneira aleatória, porque o decorar é muito frágil. E quando a gente compreende, quando a gente relaciona, essas coisas são mais duradouras, tá? O conhecimento é mais duradouro. Então, vamos lá. No caso do watt, ele falou aqui pra gente. O watt é a unidade de medida utilizada no estudo da potência, tá? Então, a potência P ela tem como unidade de medida o watt. Professor, e quem que é essa potência? Bom, essa potência pode ser estudada lá no campo da elétrica, também aqui né, pode ser estudada também no campo da mecânica, mas em geral, trazendo mais aqui para a mecânica, a potência é o trabalho sobre o tempo. E o trabalho
é uma grandeza que também está relacionada a outras grandezas físicas. É esse exercício que eu estava dizendo a vocês que a gente precisa fazer sempre, de relacionar. O trabalho tem uma unidade específica, né? Ou seja, a potência é o watt. Qual é a unidade de medida da potência? É o watt. Só que o watt, como está relacionado a trabalho, né? Ou potência, que é o watt, e potência está relacionada a trabalho e tempo, o trabalho também possui sua unidade de medida, que é o joule. E o tempo, como nós sabemos, é o segundo. Então eu posso dizer que esse, né, o watt, tem uma relação aqui com o joule e com o tempo, que é o segundo. Por sua vez, o joule também está relacionado, né, a outras unidades de grandeza. Professor, como assim? Por quê? Veja, vamos analisar aqui a questão do trabalho. Quem é o trabalho? O trabalho, né, tal, é uma grandeza. Então, o trabalho é uma grandeza que depende de uma força, ou seja, está relacionada ao produto de uma força pelo deslocamento. Às vezes o cosseno de um ângulo entre essa força e o deslocamento, mas, como eu disse, não é o momento da gente se preocupar com isso. Eu quero que vocês entendam que o joule, que é a unidade aqui do trabalho, está ele, depende da força. E qual é a unidade de medida da força? É o newton. Vezes o deslocamento. Qual é a unidade de medida do deslocamento? É o metro. Então aqui a gente está analisando o quê? As dimensões, as unidades de grandeza destas, dessas grandezas que estão aparecendo aqui. Então quem é o newton? Aí nós já temos novamente que fazer esse exercício de análise. Quem que é o newton? O newton é uma unidade de medida que está relacionada à força. Ora, mas quem que é a força? É a massa vezes a aceleração. Tá? Massa vezes aceleração, vezes A. Então, quando a gente analisa a massa e a aceleração, que são as grandezas que dão sustentação aqui para a forma, a primeira lei de Newton, o que a gente percebe? A massa tem a unidade de medida dela e a aceleração também. Quando a gente olha isso, ou seja, o Newton, unidade de medida, isso aqui é a unidade de medida Newton, quais são as duas grandezas que compõem essa unidade de medida? O quilograma e metro por segundo ao quadrado. Então, repara que nós chegamos aqui em uma estrutura, né? Uma estrutura quase que já final, que mostra para a gente o que? As grandezas que estão relacionadas à força, ou seja, que representam a unidade de medida Newton. Como o Newton multiplica aqui a massa, para a gente chegar no Joule, o que a gente pode concluir? Já finalizando aqui a análise do Joule. O Joule é o Newton, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, vamos ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, aqui é o Newton, vezes o metro, que é do deslocamento. Então, essa expressão corresponde aí ao Joule. Pode resumir escrevendo Joule igual. Aí já deixei essa expressão pronta. Joule igual quilograma vezes massa da massa ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Aqui está a expressão que representa o Joule. Tá? Então, nós vamos agora voltar aqui para cima e fazer as substituições. E a partir dessa substituição, ajustar essas variáveis envolvidas aqui e chegar à resposta do nosso problema. Vamos lá. Então, quem que é o watt? Watt vai ser igual a Joule, que corresponde a quilograma, vezes massa ao quadrado, sobre o S ao quadrado, dividido aqui pelo segundo, que é esse tempo aqui, ok? Expressão que representa o joule e aqui o tempo. Como a gente está diante aqui de duas expressões fracionárias, nós vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o que nós vamos encontrar se fizer isso? Né, com a ajuda aqui da matemática, metro ao quadrado, conserva a primeira, que é o segundo ao quadrado, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre essa. Essa expressão, vou finalizar ela aqui já do lado, tá? Já próximo aqui da alternativa, como é que vai ficar isso? Então, o watt vai ser igual a quilômetro vezes
metro ao quadrado sobre S ao cubo. Conserva a base, somos expoentes, tá? Conserva a base, somos expoentes, a gente consegue chegar a essa expressão. O S ao cubo, S ao quadrado, 1, 2 mais 1, 3. Esse S ao cubo eu vou deslocar ele para o numerador, fazendo o quê? A adaptação aqui, usando propriedade de potência, né? Então temos quilômetro vezes metro ao quadrado vezes metro ao quadrado, está aqui, vezes segundo elevado a menos 3. Por que menos 3? Porque isso é uma propriedade de potência, né? Se eu tenho uma potência no denominador e desejo deslocar ela para cima, basta trocar o sinal. Como aqui é positivo, vai negativo. Se fosse negativo, iria positivo, tá? Esse é um recurso aí do estudo da exponencial que a gente aplicou aqui nesse caso. E para finalizar, lembra que eu disse que a WESB utilizou aquela nomenclatura não muito usual? Basta a gente substituir. Aqui, ó, o quilo está relacionado à massa. Então, nós temos a unidade de massa aqui, emissão, vezes a unidade de comprimento, que é o L, tá, ao quadrado, vezes o tempo, que é a unidade de, né, o T, que é a unidade de tempo, e está elevado a menos 3. Com isso, a gente conclui que a resposta correta para esse item é o número 5. Ok, pessoal?